Oi, tudo bem? Estamos aqui quase na reta final, nossa penúltima aula hoje. Trouxe um tema que vai ajudar muito vocês aí na análise de textos, na questão de colocar as palavras bem colocadas, uso de conectores. Reconhecimento da construção linguística da superfície textual, o uso de conectores. Então, para que servem os conectores, na verdade? Os conectores é para ligar alguma coisa a outra, né? Igual no computador. Você só vai ter acesso à internet se você ligar o conector. Uma coisa leva a outra. E nós temos os conectores textuais. Então, os conectores textuais. Então, na verdade, o que seria o conector? É uma designação genérica para as palavras ou locuções que servem para ligar ideias ou orações, permitindo construir frases complexas. Embora a conjunção seja a classe de palavras mais representativa desta função, então também nós temos os pronomes, preposições, advérbios e até os verbos, para além da própria pontuação, que servem para ligar as orações. Então, geralmente quando a gente fala em que serve para ligar as orações, a gente lembra logo das conjunções, mas outras classes de palavras também servem como esse efeito. Então, olhem aí para vocês verem, por exemplo. Não fui à festa porque estava doente. Então, porque é uma conjunção, né? Liga aí as frases. João faltou à aula, ele estava enfermo. O uso do pronome como conectivo. Todos estão unidos contra o craque, preposição. Liga um termo a outro. A casa de Rui é onde estão os noivos. Então, nós já temos aqui um advérbio. A estrada deve estar distante. Nós temos um verbo. São meus amigos Inácio e Mário. Então, a pontuação aqui estabeleceu a conexão. Então, observem que os conectores textuais, eles vão além das conjunções. Conectores articuladores do discurso. Os conectores são articuladores do discurso, que se utilizam para especificar as relações entre vários segmentos linguísticos de um texto. Fazem a ligação de uma frase num período, dos períodos dentro dos parágrafos e dos parágrafos no texto. O bom uso dos conectores resulta numa maior coesão textual. Então, quanto melhor uso que vocês fizerem dos conectores melhores, né, vocês vão ter um texto melhor também. Por conta disso mesmo é que iremos, doravante, estudar o real uso de boa parte de muitos conectores em textos que circulam na sociedade, tais como anúncios publicitários, tirinhas, cartoons, charges comerciais de TV, avisos, bilhetes, cartas pessoais, e-mails, requerimentos, ofícios e sem números de outros gêneros textuais. Veja, nós vamos ver agora na prática esses conectores. Então, observem aqui, ó. Nós temos aqui a capa de uma revista, de um jornal, né? Crimes crescem, mas Rio investiga cada vez menos. Então, nós temos um mas ali, ó, que é uma conjunção, que estabelece essa conexão. E para articular as ideias que é usada para articular ideias de contraste, oposição, restrição, poderíamos usar ali o mas, porém, todavia, contudo, no entanto, apesar de, ainda que, embora, mesmo que, por mais que e se bem que. Então, todas essas conjunções aqui, elas estabelecem a mesma ideia de oposição do mas e poderiam se encaixar perfeitamente ali. Então, até no âmbito, né, jornalístico, é utilizado os conectores para a melhor divulgação das ideias. Observem aqui. E o aquecimento global? Vamos lá pegar a onda antes que ela venha nos pegar. Então, para organizar as ideias por ordem sequencial, né, com essa ideia de tempo e espaço, ele usou antes que. Vamos lá pegar a onda antes que ela venha nos pegar. Então, antes que, eu poderia usar em primeiro lugar, no primeiro momento, antes de, em segundo lugar, em seguida, seguidamente, depois de, após, até que. Então, essas expressões aqui, elas possuem essa ideia de tempo e espaço. Não quer dizer que todas vão se encaixar ali, não. Vai depender do contexto, mas todas elas estabelecem essa ideia de tempo e espaço e servem para
melhorar e trazer a ideia principal aí para o texto, né? De pessoa, se não tivesse antes que, ficaria estranho, ó. Vamos lá pegar a onda, que ela venha nos pegar. Então, antes que, estabelece a ideia que o texto quer nos mostrar. Observem aqui agora outro exemplo. Para que alcançar os astros? Para que? Para os desfolhar, por exemplo, como grandes flores de luz? Vê-os toda a gente. De que serve então ser poeta, se é igual a outra gente toda ao rebanho? Flor bela espanca. Então, a palavra por exemplo, né, ela serve para exemplificar. Então, às vezes você está escrevendo um texto e coloca, por exemplo, e começa a dar uma exemplificação. Que eu poderia colocar também, ó, isto é, ou seja, é o caso de, nomeadamente, em particular, a saber e entre outros. Então, a palavra, por exemplo, dá essa ideia de exemplificação. Se não tivesse essa palavra, o texto não teria o mesmo significado, o mesmo sentido. Então, nós podemos utilizar também esses outros aí com a mesma ideia. Nós temos aí outro exemplo. Crise se aprofunda na Europa e espalha pânico pelos mercados. Então, nós temos o I ali que está grifado. O I, ele serve para adicionar uma ideia, né? Da ideia de adição, de agrupar elementos e ideias. Então, o I sempre é utilizado quando a gente quer acrescentar algo novo, né? Então, a gente pode usar o I, e ainda, não só, mas também, como ainda, bem como, assim como, por um lado, por o outro, nem, né? Nem uma coisa, nem outra com ideia negativa e além disso. Então, às vezes, quando a gente quer acrescentar uma ideia nova, nós podemos usar um desses elementos, né, que servem para tornar a ideia que nós pretendemos mais eficaz, né? E observe que isso pode acontecer em diversos tipos de texto. No momento, a presidente não pode atender, ela está conversando com a base aliada. Então, esse aqui é uma charge que foi criada. A palavra com aqui, que está destacada aqui, ela serve para dar a ideia de companhia, de meio, e usa-se ao lado de com, né? Então, nós temos aí, conversando com. Então, se eu não usar o com ali, também vai perder o sentido da frase. Eu amo tanto que às vezes penso que tenho dois corações. Olha que linda essa frase. Então, é o tanto que serve com a ideia de quê? De comparar, de exprimir consequências, né? Usa-se, pode ser o como, conforme, também, tanto quanto, tal como, assim como, pela mesma razão. Então, essa ideia aí, tanto que dá essa ideia de consequência, né? Pode ser ideia de comparação também. Aluno é expulso por causa do chulé. Por causa do. Eu passei esse texto para vocês uma vez. Aluno é expulso por causa do chulé. Isso realmente aconteceu, que sabe, até no jornal. Então, para que serve o termo por causa do? Ele serve para iniciar uma ideia de causa, né? Usa-se pois que, visto que, já que, porque, do que, uma vez, dado que, né? Uma vez que e por causa de. Então, todos esses exprimem essa ideia de causa, né? Sem elas, não teria o sentido pretendido no texto. Sou homem e, por conseguinte, trago todos os demônios no meu coração. Então, esse autor Gilbert, né, escreveu esse texto e ele, por conseguinte, dá a ideia de quê? De conclusão, né? Produz uma ideia de conclusão a partir de uma ideia principal. Logo, poderia colocar o logo, portanto, pois, enfim, assim, concluindo, em conclusão. Então, todas essas palavras, elas servem para até nos orientar quando a gente vai escrever uma redação. Quando nós vamos escrever uma redação, a gente vai usar esses conectores para tornar o nosso texto mais coeso, né? Essa é a pretensão também. És livre, escolhe, ou seja, inventa. Ou seja, né? Nesse caso aqui, ou seja, tem a ideia de ir para resumir, reafirmar alguma coisa, para enfatizar também. Então, usa-se por outras palavras?
Poderia usar, ou seja, em resumo, em suma, ou melhor. Então, é para reafirmar algo que já foi dito anteriormente. Prometemos conforme as esperanças e agimos conforme os medos. Então, o conforme ali, conforme, dá uma ideia de comparação. Não é uma ideia de conformidade ali, que poderia ser, ali da ideia de comparação. Usa-se como, conforme, também, tanto, tal qual, tanto quanto, tal como, assim como, pela mesma razão. Então, nós temos que ver até a ideia que o texto quer nos oferecer. E dependendo do contexto, uma conjunção que a gente acharia que significava uma coisa, no contexto ela pode significar outra. Também já falei sobre isso com vocês. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Filipenses 2:2. Aqui pegou um trecho da Bíblia. Para que serve de modo que? De modo que serve também para indicar a consequência. Poderia colocar assim: por tudo isto, de modo que já está lá, né? De tal forma que, daí que, tanto que e por isso que. Então, observem aí essas ideias. Na minha opinião, se algo é tão complicado que não se pode explicar em 10 segundos, então, provavelmente, isso não vale a pena ser entendido. Então, esse aí é mais uma tirinha, né? Um link usado em tirinhas. Para dar uma opinião. Então, na minha opinião. Usa-se na minha opinião, a meu ver, em meu entender. Geralmente, em textos dissertativos, que nós somos mais impessoais, nós não usamos essas expressões, vocês já sabem, né? Mas é claro que nós podemos colocar essas expressões em outros tipos de texto. Só mais uma vez, amanhã talvez. Então, talvez ali serve para expressar a ideia de dúvida, né? Talvez, provavelmente, é provável que, possivelmente, porventura. Então, o talvez exprime essa ideia de dúvida, né? Isso aí vocês já sabem. Às vezes tentamos e falhamos, mas na verdade a nossa única falha seria parar de tentar. Ah lá os peixinhos tentando pular de um lado para o outro. Um caiu, morreu, né? Então, na verdade, né, serve para insistir nas ideias já expostas, né? Com efeito, efetivamente, na verdade que foi usado e de fato, né? Vai ter escrito facto, mas é fato mesmo. A cara dos meus amigos quando digo que não estou a fim de beber, olha lá. Para introduzir os raciocínios, isso aqui foi todas essas imagens têm a referência aqui de onde foi tirado, tá, gente? Não estou fazendo nenhum tipo de alusão ao uso de bebidas, né? Estou pegando só um exemplo aqui. Para introduzir raciocínios que apresentam a intenção. Então, a fim de, com o intuito de, para que, a fim de, com o objetivo de forma a. Então, todos esses dão essa ideia de introduzir uma intenção, de finalidade. Todo trabalho é vazio a não ser que haja amor. A não ser que indica uma ideia de hipótese ou condição. Se, caso, a menos que, salvo se, exceto se, a não ser que, desde que e supondo que. Então, todas essas expressões possuem a mesma ideia de condição ou de hipótese. Agora eu coloquei aqui para finalizar 3 exercícios para a gente fazer juntos. Olhem lá. Esta questão foi tirada do UFPB de 2010. No fragmento, a vida ganhou em qualidade, prorrogando a juventude, sem com isso perder os benefícios da longevidade bem-vinda. A oração destacada expressa a ideia de, então, sem com isso perder os benefícios da longevidade. A vida ganhou em qualidade, prorrogando a juventude, sem com isso perder. Então, esse termo, sem essa oração toda, sem com isso perder os benefícios da longevidade,
Da ideia de condição, consequência, concessão, comparação ou causa? Então, nós temos aí, sem com isso perder, embora, eu poderia usar, apesar de não perder os benefícios, dá uma ideia de concessão. Que mesmo que uma coisa possa acontecer, ainda há outra que contribui para isso, né? Agora o próximo. Questão. A alternativa em que o conectivo sublinhado tem seu valor semântico corretamente identificado é... Então, vamos analisar uma por uma. Letra A. Expõe ali aos domingos e vendem suas coisas. Colocou ali ideia de tempo. Para se defender de assaltantes. Direção. Exige cuidado do pedestre para não pisar naquelas coisas. Lugar. Nós vamos marcar só a que está correta, tá? Como a praça é do condutor. Comparação. Mas podia haver menos cães e bolas. Intensidade. Então, observando todas essas, você já deve ter pensado aí qual que deveria ser a certa, né? A certa é a única aqui, o como, que dá a ideia de comparação. O i não é a ideia de tempo, e adição, né? Para, dá a ideia de finalidade, né? Da mesma forma ali, e o menos da ideia de adição, não de intensidade. Então, aqui, essa que seria a correta. Agora, a última questão. Os camelos são pais de famílias bem pobres e, então, merecem nossa simpatia e nosso carinho. Logo, eles se multiplicam por 1000. Os termos sublinhados indicam respectivamente. Então, o i ali usado e o logo, da ideia de que? O logo eu acho que vai ser mais fácil de vocês identificarem, porque ele geralmente é só conclusão mesmo. Agora lá, os camelos são pais de família, bem pobres. E, então, o i ali, ele estabelece uma ideia de, causa, como se fosse uma conclusão na causa, né? E merecem nossa simpatia e nosso carinho. Por isso merecem nossa simpatia e nosso carinho. Essa bolinha era para estar aqui. Então, o i poderia ser substituído por isso e dá a ideia de conclusão. Então, gente, nessa aula de hoje foi mais para a gente analisar o uso dos elementos que estabelecem coesão, os conectivos no texto. E vocês observaram que não é só as conjunções que estabelecem essas ideias, né? Podem ser diversos outros conectivos. E a aplicabilidade delas também aí em exercício. Tá ok? Continue se estudando em casa, se esforçando e até a próxima e última aula.